Olá, seja bem-vindo a mais um podcast Faça Acontecer. Esse momento diretamente aqui do estúdio 767 do nosso querido Lúcio, um cara muito especial que favorece aqui esse momento da gente falar de assuntos tão importantes pra vocês. Ó. Especial pra você, né, Renata? Especial pra vocês. Bem isso. Gente, é um prazer estar aqui novamente hoje com um assunto muito interessante que é sobre abuso psicológico. Isso. Comigo, Renata Lemos. Comigo, Paty Lisboa. E eu, Bárbara Villani. Aê, vamos lá. Bom, falar de abuso psicológico, né? Isso é uma coisa que a gente vê hoje está muito mais em evidência, tanto nas questões pessoais quanto nas questões profissionais, né? A gente tem visto bastante reportagens sobre os assuntos, revistas sobre os assuntos na internet. Isso tem ficado muito evidente. E como que vocês têm visto isso, né? Por que vocês acham que isso tem acontecido? Bárbara, conta pra gente. Eu acho que o abuso tem alguns pontos aí, né? O abuso psicológico, ele sempre aconteceu em todas essas esferas. Eu acho que agora acentuou um pouco mais por conta da pandemia. O fato de estar todo mundo mais estressado, mais isolado, então isso piorou. As questões emocionais também estão mais à flor da pele, né, gente? Agora, eu acho, outra coisa que eu acho importante a gente diferenciar é que as pessoas acham que por não ser físico, por não ser uma violência física, um tapa na cara, um soco, né? Qualquer coisa, que não é abuso. Ou mesmo não sendo físico, Bárbara, as pessoas acham que por não ser, assim, uma agressão verbal de uma forma muito explícita, que também não é abuso, né? Sim, mas o abuso psicológico, ele é, às vezes, até mais cruel. Infelizmente, eu tenho atendido muitas pessoas que estão sofrendo com isso, seja dentro de casa. Aí, dentro de casa, são com os familiares, né? Marido, mulher, né? Filho, o que for. E nas empresas também. E a tristeza é porque o abuso psicológico, ele é perverso, ele é cruel. Ele é sutil, sorrateiro. A manipulação, ela é sorrateira. Então, como que ele se caracteriza, né? Pela humilhação, pela banalização de alguma conquista, É tipo quando a pessoa... desqualificação. Você chega contando alguma coisa, a pessoa te desqualifica, assim, mas na maior frieza, sabe? E às vezes as pessoas nem sabem, nem percebem que isso é abuso, né? Porque ele vem tão... aquela coisa ali... Sutil. Que as pessoas falam assim, normal, ele é assim mesmo. Ou ela é assim mesmo. Exatamente. Esse é o jeito dele. Tá num dia ruim. Tá num dia ruim. E não entende muitas vezes a gravidade. Porque isso vai tomando proporções, não é isso, gente? Né? Quando a gente se permite a sofrer esse tipo de abuso, isso vai também tomando proporções nas nossas relações. Tanto relações pessoais, quanto relações profissionais. Verdade, é isso mesmo. Esse ponto, né, de muitas vezes o abuso psicológico, ele não vem através de atitudes ou de falas, mas pelo contrário, vem pela falta de fala, pela falta de acolhimento, pela falta de atenção, pela falta de importância. E aí, a gente não pode nunca, né, concordar com isso. Porque, às vezes, uma relação, né, e ela pode ser uma relação profissional, como pode ser uma relação pessoal, aí a gente começa com essa fala que você teve, né, Renata, de pensar assim, mas meu gestor é assim mesmo, meu colega de trabalho é assim mesmo, meu marido é assim mesmo. Não é, né? É claro que a gente tem que levar em consideração a peculiaridade de cada um, o temperamento de cada um. Tem gente que é muito festivo, que é muito, né, que é muito sociável, e tem gente que é mais discreto, calado. Não tem problema, mas a gente precisa, muitas vezes, a gente entender que isso é um abuso psicológico, que ali há um desmerecimento, né, que ali há uma falta de acolhimento, uma falta de celebração, e a gente precisa comunicar aquilo para aquela pessoa. Legal. Então vamos, até para esclarecer isso, né, para nossa audiência, para o pessoal que trouxe esse assunto aqui para o nosso bate-papo de hoje, o que é, né, quais os exemplos que a gente pode ter de abuso psicológico? O que é e o que não é?
por exemplo, vamos supor que... vamos falar de um casal, né? E aí a esposa, ela foi promovida, aconteceu algo super importante na empresa, e aí ela chega em casa e vai comentar com o marido, né? E aí o marido fala, nossa, parabéns, você é foda, eu sabia que isso ia acontecer. Mas aqui, e o jantar? Você já fez? Já tá pronto? Isso é uma forma de abuso, porque não é um simples parabéns, né? Fala, nossa, nós vamos comemorar, né? Mas aí imediatamente aquilo sai do foco, né? Você minimiza aquilo e volta. Não, aquilo ali precisa ser celebrado, ser comemorado, né? É muito mais do que um parabéns, eu sabia que você é capaz. Pelo menos deu parabéns, né, Paty? Porque tem uns que falam assim, mas o que você fez pra conseguir isso? Nossa. Nossa Senhora. Eu já tive clientes dessa forma, que toda feliz pra família que foi promovida, e o marido falou assim, o que você fez pra conseguir essa promoção? E aí vem uma desqualificação total. Sim, ou então assim, você acha mesmo que você vai ganhar dinheiro com isso? Você acha que você vai ser capaz disso? Você acha que você vai ser capaz? É sempre nesse contexto de banalizar, de minimizar, né? A pessoa. E aí tem alguns casos que não são tão sutis assim. Por exemplo, eu já escutei muito no meu consultório a pessoa falar assim, nossa, mas ele estava nervoso, aí ele bateu assim na mesa, ou então ele jogou o meu celular, aí eu, mas e aí? Não, mas ele não me bateu, não. Aí tudo bem, né? Mas tá tudo bem ele jogar o seu celular na parede? Aí você fala, né, ainda, né? Ele não te bateu e uma ainda. Coisa, Paty, importantíssima. O abuso, ninguém mata, salvo exceções, né, patológicas, tá? Ninguém, dentro de uma relação assim, ninguém mata do dia pra noite, ninguém espanca do dia pra noite. Gente, as pessoas dão sinais. O tempo inteiro elas dão sinais. E quais são esses sinais? É tipo isso que a Paty falou, isso que você falou. Os sinais, eles são sutis e eles confundem. Agora, uma coisa importante. O ciclo abusivo, ele tem etapas, né? E às vezes a gente acha que só o abusador é o vilão. Sim, ele é o vilão. Mas existe uma corresponsabilidade na relação. Que é o seguinte. A pessoa que permite isso... Mas aí permissão. É a permissão. Só que nem sempre... Primeiro, a pessoa às vezes não tem consciência que isso é abuso. Sim. Segundo, às vezes a pessoa começa a ter consciência, mas ela... fica confusa. Será que é? Será que não é? E são momentos. Depois ela fala assim, eu sei que isso não tá normal, mas ela não tem força para sair e força para fazer nada. Então, me entendam, não é que a pessoa quer ser assim, mas a pessoa que tem esse comportamento mais passivo, mais omisso, ela tende a aceitar mais coisas. E ela tende, às vezes, tampar o sol com a peneira e falar assim, não, mas não é isso. Não é bem assim. Porque a pessoa que não tem esse tipo de personalidade, no primeiro sinal, ela já vai em cima e não aceita. Então, ir aceitando... Isso vai construindo, né, essa realidade. Uma coisa que acontece muito, gente, e é isso tem a ver com isso que a Bárbara trouxe, é a pessoa que sente, às vezes ela não sabe o que é, que eu acho que uma grande maioria, tanto mulheres profissionais e homens, né, a gente não tá falando aqui só da questão, né, da mulher, porque quando a gente fala disso, os homens falam assim, mas e a gente? A gente também não sofre? Então é importante falar que isso acontece independente do sexo, da posição social, independente de escolaridade, isso acontece em todos os ambientes. E aí, quando a pessoa ela percebe, ela começa a tomar consciência que tem algo errado, ela vai e busca uma ajuda. Comenta com uma amiga, comenta com o pai, e essa pessoa desencoraja. Né? Ah, não, mas não é isso, não. Mas você vai fazer isso? Né? Mas você vai fazer dessa forma? Mas você tem que aguentar isso. Aí e aí vem essa questão da cultura. Do abuso. E vem o reforço do abuso. Isso muitas vezes dentro daquela cultura familiar. Né? E isso acontece. Né? Eu já tive relatos, experiências de profissionais quando, né, sofrendo abuso do chefe, no sentido moral, né? Assédio moral.
né, que aí, né, tá muito ligado a esse abuso moral. Então, essa questão do assédio moral, né, de questões que deixam a pessoa de uma forma desconfortável, até caminhando ali, se não tomar cuidado para um assédio sexual, que hoje é importante a gente falar que isso, né, tem acontecido muito dentro das empresas. E quando foi falar para a família falou assim, não, mas você é mulher, é bonita, isso acontece mesmo. E aí, né? Como que fica o sentimento dessa profissional? Essa última aí, dessa pessoa, né? Tipo, chupa essa manga, né? Chupa essa manga. Como é que vocês veem uma situação como essa? E aí a gente tem que estar muito preparado, né? Psicologicamente, a gente tem que estar muito fortalecido. A gente tem que ter muito autoconhecimento para a gente entender que aquilo ali é uma questão do outro e que não é nossa. E que a gente não tem que aceitar isso, né? Profissionalmente, a gente não tem que aceitar assédios ou abusos para que a gente queira conseguir alguma coisa. E, infelizmente, muitos profissionais ainda se sujeitam com a esperança de, se não se sujeitarem, eles não vão alcançar o que eles desejam. Insegurança. Isso acontece. Isso mesmo. Tem a ver com essa insegurança. É muito triste. Eu já atendi, gente, ao longo da pandemia, não foi uma, não foi duas, não foi três, não foi quatro, não foi 5. E que as pessoas contando coisas dentro de casa, e aí é mais no campo afetivo pessoal, afetivo tá? Mesmo. Marido e mulher, namorado, o que for. E cresceu muito, né, Bárbara? Só falando, nesse momento Sim, de pandemia, de dentro reclusão. de casa, porque a empresa virou sua casa, né? Então essa violência, né, domiciliar por conta do aumentou. isolamento, né? Por conta do isolamento e das pessoas mais estressadas, mais o que for, piorou, né? Mas eu acho que sempre existiu, agora piorou. E agora as pessoas estão tendo mais força para falar. E aí, de repente, fala, nossa, tá tendo muito abuso. Não, sempre teve. Só que agora eu acho que as pessoas estão tendo mais força. E aí eu tava falando que eu atendi várias pessoas ao longo da pandemia, assim, com esses relatos, né? E esses sutis de humilhação, de banalização, de desqualificação. E elas contando a personalidade, elas e eles contando as personalidades dos parceiros e tal. E eu lembro que nas primeiras sessões eu assim, em silêncio, só escutando aquela história se repetindo, se repetindo, se repetindo. E eu falo, gente, eu vou ser direta. Olha, é isso, é isso. E aí, quando você identifica e dá nome ao que é, a pessoa leva um susto. Dar nome. Ela choque, o que você choque. está sofrendo é um abuso. Não, mas ele não me bate. Não interessa se ele não te bate, se ela não te bate. Interessa o que você está sofrendo chama abuso psicológico. Essa personalidade da pessoa que está fazendo isso com você é uma personalidade narcísica. E aí eu explico todo o ciclo e no final eu falo assim, você é corresponsável nessa relação. Então, a sua atitude também vai determinar o fim desse ciclo ou não. Mas eu não consigo fazer nada. Nem vai fazer nada agora. Você precisa se fortalecer primeiro. Hoje você identificou o que aconteceu. Hoje você deu nome. Então, esse processo de fortalecimento vai acontecendo para quê? Para lá na frente, você falar assim, eu mereço? É isso que eu quero? Eu permito? E aí você toma a decisão que você achar melhor. Isso é tão importante, né, Paty, Bárbara? Porque essa questão de ter um nome, da pessoa identificar, saber o que é. Né? Então, acho que esse é o primeiro passo. Ela saber o que é e tomar consciência disso. E depois desse movimento vem a atitude em relação a. Né? Às vezes ela não tem força disso, mas às vezes uma conversa, ou às vezes ela fala assim, olha, eu não gosto que você fale disso de mim porque eu me sinto assim. Né? Dentro da comunicação a gente vê muito isso. Né? Quando a gente fala da comunicação não violenta, por exemplo, dentro da CNV, da importância da gente falar o que aquela comunicação nos traz de sentimento. Porque às vezes a outra pessoa também não tem noção disso. Sim. A outra pessoa também não sabe. Às vezes, para ele é uma coisa tão normal que ele fazer uma banalização, colocar a pessoa, ele não sabe que ele está fazendo um abuso. E a partir do momento que a pessoa ela fala, fulano, isso que você está falando me deixa assim, eu não quero que isso aconteça mais, também pode ser um indício de algo. E de uma forma sutil, de uma comunicação aberta. Então, eu acho que essa questão do abuso, ele também tá ligado à nossa capacidade de se comunicar. Claro que a gente tem níveis extremos, né? E que é importante a gente tomar cuidado. E dependendo do grau de abuso e da perversidade, e aí eu tô falando de perversidade psíquica, tá? Da perversidade da pessoa que abusa, ela sabe o que ela tá fazendo e ela faz de forma estratégica. E ela sabe que quanto mais
ela fizer e o outro relevar, aceitar, aí é um bate-a-sopra sem fim. Vai tomando força isso, né? Eu posso contar uma historinha aqui que ela é bem forte, mas que eu acho que exemplifica muito isso, um abuso num grau forte. Bora! Pra falar a verdade, eu nem sei se a história é de fato verídica, mas que faz todo sentido e que eu acho que tem toda a chance de ser. Hitler, em uma das reuniões lá com a equipe dele, começou uma reunião e levou uma galinha para a reunião. E falou assim, eu vou explicar para vocês como que você faz para uma população inteira te seguir. Ok. Aí foi acontecendo a reunião. Ao longo da reunião, ele puxava uma pena da galinha, puxava outra pena da galinha. E ao longo da reunião, no final, a galinha estava completamente depenada, sangrando, chorando assim, né? Tipo, lá, sofrendo. Né? E aí, na hora que acabou, mas todo mundo, qual que é o propósito disso? Olha, o que você está fazendo com a galinha e tal. Ele falou assim, agora vocês vão entender. Aí ele pegou milho e falou assim, e começou a dar para a galinha. Cada vez que ele dava, a galinha seguia. Cada vez que ele dava, a galinha seguia. Ou seja, a pessoa chega num ponto, metaforicamente aí usando o animal, a pessoa chega num ponto que ela está tão destruída que ela aceita qualquer migalha. Coisa. Então, é esse ponto que a gente chega. Ele não destruiu a galinha, ele foi aos poucos. É uma pena, depois outra pena, depois outra pena. Então, é forte, mas é isso que acontece num abuso grave. A pessoa... Vale a reflexão. A pessoa, ela vai entrando naquilo ali achando que não, é mais uma pena. Não, é mais uma pena. Só isso. Não é. Então, a pessoa dá sinais, né? Não menospreze os sinais. Muito bem. Não, eu só ia complementar aqui falando essa questão, né? Que isso passa pelo meu autoconceito, pelo limite que eu vou estabelecer, pelo que eu acho que eu mereço ou não e pela minha dependência emocional daquela pessoa, gente, né? Porque não é fácil. Muitas vezes a gente está falando muito disso, né? Nesse ambiente mais pessoal, né? E é onde a gente vê isso acontecer de uma forma muito explícita e clara, né? Nas relações, principalmente entre os casais. Mas a gente também tem, né? As mães narcísicas que abusam, né? De uma forma psicológica muito forte dos filhos e no ambiente de trabalho também, né, gente? Eu vivencio, assim, eu tenho um dos clientes que eu atendo que tem uma pessoa, assim, que o temperamento dela, né, é muito competente, muito boa nas entregas, mas ela comete violência e abuso psicológico com as pessoas o tempo todo. Ameaças. E aí as pessoas relevam isso porque a fulana é competente. Né? Mas a fulana entrega, né? Assim, as pessoas sabem, né? E agora, por exemplo, assim, eu pensei em um caso específico, mas me veio agora, assim, de uma forma muito clara, 3. Que é isso, que são pessoas competentes, que fazem boas entregas, trazem resultado, mas o processo é caótico e doloroso, né? Para mim, isso não vale a pena. E deixam marcas, né? Essa questão do abuso, com qual custo a pessoa entrega o resultado, com qual custo sua competência, que rastros ela deixa pelo caminho. Né? Eu acho que isso é algo muito importante da gente refletir nesse momento. Bom, chegando então ao final, né, desse nosso papo aqui. Ok, identifiquei, tomei consciência, né, o que as pessoas precisam de fazer, na opinião de vocês? Em primeiro lugar, buscar ajuda especializada. Tudo bem que às vezes você tem ali um amigo do lado que você vai contar e tal, mas às vezes as pessoas não são preparadas e elas não vão dar nome aos bois. Elas vão dar a opinião delas e é só uma opinião. Os profissionais, né, psicólogos, psicanalistas, enfim, eles estão acostumados a lidar com isso. Sim. E eles sabem o que fazer no sentido de te ajudar. E te ajudar, no caso, é se fortalecer, não tem outro caminho. Não tem. A não ser se fortalecer psiquicamente, internamente, emocionalmente, para você conseguir sair daquela relação. Ou então, você, de alguma forma, tentar melhorar, transformar o que for, que às vezes dependendo do grau. É difícil, dependendo, não tem jeito não tem salvação não. Dependendo tem, mas independente do grau, você precisa se fortalecer para tomar atitudes. Sejam elas de não aceito isso, sejam elas de tchau, tô saindo fora, não quero mais isso. Ou seja, assumir a responsabilidade da mudança, né? Sim. Não aceitar, buscar ajuda e assumir a responsabilidade da mudança.
Algum recadinho final, Paty? Algum recadinho é isso, né? Se você está percebendo que está acontecendo algo com você, mínimo, faça como a Bárbara falou, procure ajuda, sabe? Procure uma pessoa que vai ajudar a você, no caso, no seu caminho de fortalecimento, para que aí sim você tome uma decisão que seja impor limite. A gente não está falando que a decisão pode ser um rompimento, uma demissão, mas impor os seus limites, mas esteja forte para isso. Uau! Papo importante aí, né? Nesse nosso podcast de hoje. Que bom! Gente, valeu demais, né? Esse nosso assunto. Então, obrigado para quem sugeriu esse nosso assunto pro nosso podcast de hoje. E diretamente aqui do Estúdio 767, com essas lindas Patrícia, Bárbara e comigo, Renata Lemos. Até o nosso próximo episódio. Até Até o próximo.